Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 21, de 1 a 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 21, de 1 a 14. À medida que você for encontrando o texto, peço que você vá ficando em pé para a leitura da palavra de Deus, para que eu saiba se você encontrou. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 21, dos versos de 1 a 14. Oremos. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Estamos prontos a ler a Tua palavra, Senhor, e que a Tua palavra seja fonte para a nossa vida. E nesse momento, Pai, nós queremos somente ouvir a Tua voz, somente ouvir aquilo que Tu tem para falar aos nossos corações nessa noite, Senhor. É a palavra que nós damos nessa noite. E que a atenção, toda atenção seja direcionada à proclamação da Tua palavra nessa noite, Senhor. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. E estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e haviam também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou do barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Palavra do Senhor, meus irmãos, para mim e para a sua vida. Poder sentar. Tinha comentado com algumas pessoas que eu estava na dúvida de qual texto eu iria pregar nessa noite. E aí eu senti o desejo de pregar um texto que algo tem a ver com a ceia do Senhor nessa noite. E como vocês sabem, eu gosto sempre de contar uma historinha, uma ilustração. E eu vou começar com essa historinha. Fique atento, porque na conclusão nós vamos voltar a ela. Então a gente começa com a história para você prestar atenção, para na conclusão a gente ir no fechamento
da historinha na conclusão. Tá bom? O nome da ilustração chama-se Nota de Matemática. Nota de Matemática. Um garoto de 10 anos, aluno da rede escolar pública, descobriu que a matemática da quinta série estava se tornando um desafio da sua vida. Ciências, moleza. Geografia, fácil demais. Gramática, simples. Mas a matemática era devastadora. Não que seus pais não estivessem fazendo todo o possível para ajudar o filho. Professores particulares, colegas de classe, CDs, livros, nada funcionava. Finalmente, diante da insistência de um amigo da família, os pais decidiram matricular o filho numa escola particular. Não uma escola particular qualquer, mas uma escola particular católica. Chegou então o primeiro dia de aula da nova escola. Trajando uma camisa branca, o jovencinho se aventurou rumo ao grande desconhecido. Quando voltou para casa daquela tarde, o garoto passou direto por seus pais e entrou no quarto. Fechando a porta. Durante 2 horas, o menino trabalhou arduamente em suas tarefas. Ele saiu do quarto bem a tempo para o jantar. Após o jantar, subiu novamente as escadas e continuou estudando diligentemente até a hora de dormir. Este mesmo padrão se repetiu dia após dia, até que chegou o momento do primeiro boletim. Naquele dia, o garoto chegou em casa, deixou o envelope sobre a mesa de jantar e novamente se encaminhou para o seu quarto para fazer o dever de casa. Seus pais abriram o envelope e, para sua surpresa, viram uma nota 10 em matemática. Super felizes, eles correram para o quarto do filho, entusiasmados com o seu progresso. Aí eles perguntaram: isso se deve às freiras? Perguntou o pai. Não, respondeu o menino. Os novos livros, o professor, o currículo? Perguntou novamente o pai. Nada disso. Vamos parar por aqui. No final a gente volta ao encerramento dessa breve ilustração que vai nos dizer muito. No texto que nós acabamos de ler, Jesus aparece mais uma vez aos seus discípulos. Porém, somente o reconheceram depois de uma ordem dada a eles. Os discípulos estavam meio que desesperançados no que se refere à ressurreição do Mestre. Não estavam levando a sério as promessas de Cristo. Mesmo Cristo tendo aparecido já algumas vezes a eles, eles não estavam crendo nas promessas de Cristo. Portanto, eu quero convidar você a meditar no seguinte tema: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? É uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Não precisa me responder. Mas quem é Jesus para você? E aí, o primeiro ponto desse sermão dessa noite me veio na minha infância uma parte de uma letra da MPB que eu vou retratar o texto, que diz o seguinte: deixe que diga o que deixe que fale, eu não estou fazendo nada, nem você também. Depois disto, vamos voltar para o texto. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Irmãos, estava um momento de tensão
Jesus havia morrido, já era o terceiro dia, ele já havia aparecido para vários dos seus discípulos. Ele já havia aparecido para Cleopas, em direção a Emaús. Ele já havia aparecido para Maria. Já havia dito que já tinha ressuscitado. Já havia aparecido para Pedro. Era um momento de tensão, de dificuldade. Vou pescar. O negócio estava feio, a situação estava difícil. Estava tensão. E Pedro fala, vou pescar. Como se nada tivesse acontecendo. Como se nada tivesse. Deixe que diga, que deixe que fale. Deixe isso para lá, vou para lá, o que tem? Eu não estou fazendo nada ali, você também. Não, irmãos. Nós precisamos estar atentos e vigilantes. Jesus está no nosso meio, irmãos. Hoje, na ceia, é a presença real de Cristo em nosso meio. Jesus está presente em nossa vida. Nós precisamos estar atentos às ordens de Cristo. Não podemos deixar as coisas de Cristo de lado. Precisamos estar atentos às promessas do Senhor. Jesus em todo o tempo prometeu, eu vou morrer, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. Era a promessa, e aqueles homens ficaram meio que atônitos, sem saber o que fazer. Vou pescar, não estou fazendo nada aqui. Mesmo Jesus já tendo aparecido, aqueles homens abaixaram as suas guardas. Aqueles homens não estavam preocupados em ouvir aquilo que Cristo havia prometido a eles. Em segundo lugar, irmãos, Jesus sempre nos ensina, mesmo nós não o reconhecendo. Jesus sempre nos ensina, mesmo nós não o reconhecendo. A partir do verso 4 diz assim, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Logo, João reconhece Jesus. Eu quero dizer para você uma coisa. Mesmo que a ordem seja dada e você não entenda, saiba que Jesus está no controle da sua vida. Mesmo que Cristo te dê uma ordem e você não esteja entendendo, obedeça. Porque é Cristo que está falando com você. Mesmo que você esteja no momento difícil da sua vida, esteja desesperançoso, esteja no momento de retração, esteja no momento de dificuldade, Cristo te deu uma ordem. Faça, obedeça. Porque essa ordem vem do Senhor. E nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos estar no centro da vontade do Senhor, para que nós possamos ouvir o que Ele fala conosco, para que nós possamos ouvir e obedecer aquilo que Ele fala aos nossos corações. Que voz você tem ouvido? Que voz você tem ouvido? Você é o tipo daquele que só sai de casa que lê o horóscopo? Você é o tipo daquele que só sai de casa se ouvir a mulher do tempo? Ou você ora? Ou você pede a Deus orientação? As coisas que você faz, os negócios que você faz, você pede orientação ao Senhor? Você fala com o Senhor? Você tem colocado nas mãos do Senhor? Deus, tu não me responde, tu não fala comigo, mas você tem colocado diante dele?
Você tem falado para os seus problemas? Você tem fechado o seu quarto, entrado no seu quarto, a porta do seu quarto, fechado, ajoelhado ali na sua cama e orado, falando: Senhor, fala comigo, direciona a minha vida, direciona o meu ser. Você tem feito isso? Para você ouvir, lança a rede do lado direito. Lança a rede do lado direito. Aqueles homens não haviam apanhado nada. Aqueles homens não haviam pego nada. Lança a rede do lado direito. É muito importante, irmãos, que nós obedeçamos e façamos aquilo que Jesus está falando ao nosso coração. Em terceiro lugar, irmãos, Pedro, como sempre, tomando a frente dos outros. A partir do verso 7 diz: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. E aí eu quero dizer para você o seguinte: 200 côvados são mais ou menos 100 metros. E aí eu quero fazer aqui uma observação. Pedro era um discípulo que gostava de tomar a frente em tudo, né? Umas coisas boas, outras ruins. Quando Jesus fala: e Pedro, quem dizes que eu sou? Senhor, tu é Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Espírito. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí depois Jesus fala que vai morrer, aí Pedro fala assim: ó, não vou deixar de te pegar não. Não vai acontecer que eu não vou deixar te matar. E aí Jesus fala: reda de mim, Satanás. Perceberam? Pedro é sempre aquele que quer, né, tá à frente. Aí Jesus fala: ó, em verdade te digo que essa noite tu me negarás 3 vezes. Pedro duvida, me nega 3 vezes. Então Pedro é aquele sujeito que está sempre à frente de tudo. Ele quer aquele cara que tem, como eu falei de manhã, né? É o boca de ferro. A pessoa, ela quer, na igreja, ela quer falar. Ela quer aparecer. Ela quer ter oportunidade, mas ela não quer sentar no banco para ouvir. E eu quero dizer para você: primeiro você tem que sentar no banco e ouvir. Primeiro você tem que sentar no banco e aprender. Para pegar no boca de ferro, meu irmão, você tem que, em primeiro lugar, ser iluminado por Deus, ser chamado para isso. Tem que aprender. Porque senão, sabe o que acontece? Você vai na frente e os irmãozinhos que ficam carregando o piano, ficam lá no barquinho, puxando o barquinho lá, com o peso da rede. Pedro correu. Pedro não quis nem saber de ajudar seus amigos lá. Ele quis encontrar com Cristo. Se vestiu, pulou do barco e foi lá encontrar com o Senhor. E os outros ficaram lá carregando o barquinho, puxando 153 peixes. E muitas das vezes a gente quer fazer as coisas, mas esquece que tem irmãozinho aqui que está orando pela vida do pastor, está orando pela vida do presbítero, está orando pela vida do irmão. Esquece que tem irmão aqui que abdica da sua vida para trabalhar no som, trabalhar no louvor, para trabalhar na porta. Nós somos um corpo, acabamos de cantar agora, somos corpo. Nós somos um corpo. Então nós precisamos deixar de ser Pedros para sermos servos, para sermos pessoas servas do Senhor. Em quarto lugar, irmãos,
O que significa a rede não se romper com 153 peixes? Eu fiz uma consulta em alguns livros, em alguns apontamentos que eu tenho em casa. Alguns autores, eles informam que os 153 peixes, a rede não rompia, porque os 153 peixes, aqui naquela época existiam 153 espécies de peixes. E esses 153 peixes significam o Evangelho sendo anunciado a essas pessoas. Portanto, a rede não se rompia, porque essa rede chama-se Jesus Cristo. É Ele que deu a vida por mim e por você. A rede não se rompeu, porque essa rede foi feita por Jesus. É Jesus que sustenta essa rede, não sou eu, não sou você. Não somos nós que convertemos ninguém, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ao soltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e haviam também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou do barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Essa rede chama-se Jesus, irmãos. Nós somos pescadores e lançamos a rede, mas é somente o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E em quinto e último lugar, Jesus foi literalmente reconhecido no partir do pão. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Jesus é reconhecido no partir do pão. Aqueles homens não ousaram perguntar quem era ele, porque sabia que era o Senhor. Irmãos, Deus fala à igreja, Deus está falando a essa igreja. Não ouse perguntar quem é Cristo, porque Ele age da sua vida diariamente, Ele está do seu lado diariamente, e muitas das vezes nós questionamos Jesus. Muitas das vezes nós questionamos a palavra que é pregada, e eu quero dizer para você nessa noite: não sai da igreja dizendo assim: olha, hoje a palavra foi ruim, não falou comigo. Não, quem disse que a palavra é para você? A palavra é do Espírito Santo, é de Deus. De repente, alguém que está aqui hoje, alguém que está em casa, está precisando ouvir essa palavra. Jesus está falando com você, Jesus está do seu lado, Jesus está ao seu lado. Não ouse perguntar quem é Jesus. Não ouse perguntar quem é Ele. Porque você sabe quem Ele é. Você sabe quem Jesus é. Portanto, Ele foi reconhecido no momento em que Ele tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Ele se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitados entre os mortos. Já era a terceira vez. E aqueles discípulos reconheceram o Mestre no partir do pão. Porque é no partir do pão que nós vamos cear daqui a pouco. É nesse partir do pão que nós vamos entender que Jesus está presente aqui no nosso meio. Quando nós fizermos uma releitura, uma rememoração daquilo que Jesus fez há 2021 anos atrás. É nesse momento que nós vamos entender que o partir do pão representa a morte e a ressurreição de Cristo. Voltando à historinha do menino. Voltando à história daquele jovenzinho. Bem, então o que foi? Perguntou a mãe. Olhe, foi assim.
Quando eu cheguei naquele primeiro dia de aula, eu vi que aquele homem pregado num sinal de mais, entendi que eles ali falavam a sério. Amigos, Deus realmente fala a sério conosco. E o assunto dele é você. Ele o ama de tal modo que deu seu único filho para morrer em seu lugar. Ele foi crucificado numa cruz, mas a celebração não está no fato dele estar ainda pendurado naquele sinal de mais, a cruz. Mas sim que Deus teve o poder para derrotar a morte, e Ele demonstrou isso ressuscitando Jesus. E então, como anda a sua matemática? Como anda a sua matemática? Vida mais morte igual a interrogação. Como anda a sua matemática? Vida mais morte igual a interrogação. Como anda a sua vida, a sua matemática? Deus quer que você obtenha 100% de aprovação nesse teste, irmãos. Ele já nos deu a resposta. Jesus também fez a Marta essa pergunta, ele deu a resposta conforme João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, e ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Essa é a pergunta que hoje Jesus faz a cada um de nós. Você crê nisso? Quem crer em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Como tem sido a sua matemática? Como tem sido a sua vida? Como tem sido o seu dia a dia? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.